usado de uma forma correta. Então, como funciona, gente? Eu estou em Yesod. Agora, na questão de Yesod, eu tenho 5 sefirotes aqui dentro. Ó. Yesod, vou ter Rod, Netza, Tiferet, Gevurah e Hesed. Tá vendo? São 5 Gevurais, ou seja, deixa eu marcar aqui na árvore sefirótica para a gente ver. Essas 5 partes aqui, não quer dizer, gente, que a árvore sefirótica está organizada assim, que ela é assim. Isso é só um esquema que a Cabala usou para botar o entendimento das sefirotes. Então, vamos lá. Essas sefirotes que estão aqui em verde, ó, são exatamente as sefirotes que estão envolvidas ali naquele degraus, que são 6 sefirotes. São 6 degraus. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar mais um retângulo aqui para a gente poder, então, tá definindo isso bem. Tá aqui, ó. O que acontece com isso? O que acontece com isso? Então, aqui eu tenho esses 5 sefirotes aqui que eu marquei, tenho 3 sefirotes superiores e tenho uma que é a menor de toda, que é a única sefirote que não tem luz, que é Malhut. Aqui a gente depende de tudo. Quem vive aqui depende da comida, depende da água, tudo, nada é nosso, a gente recebe tudo dos céus. E não tem nada que é nosso. Só que o nosso ego faz o quê? Faz a gente querer achar que tudo isso é nosso, né? Muito bem. O que acontece aqui? Dentro desse sistema, então, eu não tenho 10 sefirotes. Eu só tenho 5 sefirotes. Porque eu tenho aqui agora Zerampin. E essa Zerampin aqui, ela é contada somente como uma sefirote. Ou seja, essa Zerampin aqui, que são esses 6 degraus, eles são contados como 6 sefirotes. Quer dizer, olha que coisa incrível. Então, é uma única sefirote que é contada aqui. E essa sefirote, ela é essas 6 sefirotes aqui também na árvore sefirótica. Então, aqui eu tenho só uma sefirote que também pode ser chamada somente de Tiferet. Essas 6 sefirotes de Zerampin é chamada somente de Tiferet. Portanto, há 5 degraus, e agora não tem mais, né? Não são mais todos os degraus, mas há só 5 degraus de ocultamento. Não existe mais do que isso, porque agora como vai ficar aqui, olha? Vamos ver aqui. Esses 5 degraus de ocultamento, agora a gente tem, olha, qual o sistema a gente vai ter aqui? A gente tem Malhut, não é? Vou pegar e copiar aqui em cima. Ó, tem Malhut aqui. A gente tem uma sefirote que tem 6 sefirotes dentro dela, que é Zerampin, que está composta de Esod até Hesed, contendo 6 sefirotes. Então, a gente chama ela de ou Zerampin. Zerampin. Então, o Zerampin aqui é formado de 6 sefirotes. Ela está aqui, ó. Quer dizer, eu tenho o Zerampin, que são as 6 sefirotes. Tenho o Binah, que está aqui. Tenho Rohimar e tenho Keter. Tá vendo? Então, agora eu só tenho 5 sefirotes. Portanto, essas 5 sefirotes, né, que eles são chamados de degraus ou mundos, que vem da palavra Halamá. Halamá é ocultamento, ou seja, a ocultação do Criador.
Cada degrau tem o seu subdegrau, chamado de Partsufim, plural de Partsuf. E cada subdegrau tem seus próprios subdegraus, chamados Sefirot, plural de Sefirá. Assim, no total, nós temos 5 vezes 5 vezes 5, como eu vou mostrar para vocês agora. Mundo. Vamos ver os mundos, gente. Nós temos Sefirotes. Sefirá, no plural são Sefirotes. E temos Partsufim. É o primeiro mundo que está lá em Keter, Adão Cadmon. O primeiro mundo é Adão Cadmon. De Acá, Adão Cadmon. Quais são as sefirotes que tem dentro desse mundo de Adão Cadmon? Vai ser Keter, os sefirotes que vão ter aqui dentro de Adão Cadmon vão ser Keter, Orimá, Biná. Lembra que só as 6 sefirotes elas se tornam uma só, então por isso, depois de Biná eu tenho ZA, que é Zerampim, e finalmente eu tenho o nosso estado Malhut. Mas observe que esse Malhut está lá em cima da árvore sefirótica, ele não está no nosso nível, ele está no nível muito superior. Esse mundo aqui que eu estou desenhando é um outro mundo acima do nosso mundo e que pode ser acessado. Aqui eu vou ter, nos Partsufins aqui dentro, eu vou ter Gálgata, que é conhecido como Gálgata Enaim, AB, Sag, Ma, Bom. Bem, nos outros mundos vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter o segundo mundo, agora vamos fazer uma divisão aqui, ó. Esse é o primeiro mundo. Agora eu tenho o segundo mundo, que vai ser praticamente a mesma coisa, mas em outro nível. Então quer dizer que em cada nível de alma que você está, você funciona diferente. Tem aquela hora que você está rezando e que você realmente sente as lágrimas, e sente que o Eterno está ali falando com você, você rompeu as barreiras de alguns desses mundos. O mundo que você chegou, a gente não sabe, mas que você sabe que alguma coisa foi rompida, né? Foi segundo mundo, Atzilut. E aí agora aqui, ó, eu tenho já fiz a primeira vez, eu repito aqui, esse é o segundo mundo. E todos esses são níveis da sua alma. Tá vendo? Todas as pessoas têm esses níveis de alma que eles não conseguem acessar por causa do ocultamento do Eterno. Agora eu tenho um outro mundo, que é o terceiro mundo, é o mundo de Beriá, que também é formado da mesma forma. Só que agora é o terceiro mundo, que é o mundo de Beriá. Quanto mais baixo eu desço nesse mundo, mais condensado ele fica, a mais afastamento do Eterno. Ou seja, os anjos se tornam mais distantes da divindade, tudo fica com diferenças de se aproximar, de aproximamento do Eterno. Por isso é que existe o interesse. Quanto mais perto eu estou aqui do mundo, mais interesse eu tenho nas coisas. Eu não tenho uma total confiança no Eterno. Eu vivo porque eu tenho sonhos e eu não vivo só para o Eterno. Eu não tenho essa fé ainda. Eu não consigo chegar nesse nível. Foi assim que os nossos sábios que escreveram a Torá e tudo isso, eles fizeram. Olha a riqueza que eu tenho aqui. Mas eles escreveram isso em Nova York? Não. Eles escreveram isso em Israel,
numa época que Israel era uma cidade muito pobre, e porque eles fugiram, porque estavam sendo perseguidos por quem? Por quem? Pelos cristãos. Sempre nossos amigos, né? E aquilo que a gente era no passado. Como os judeus estavam lá, alguns cristãos lá começaram a se despertar essa questão de cristianismo, essa baboseira toda. Então aquele pessoal de lá começou a ver que os judeus estavam convertendo alguns cristãos, estavam ensinando a Torá para os cristãos. O que aconteceu? Começaram a perseguir de novo os judeus. O Ari e a sua família tiveram que sair de lá correndo. A história, a gente sabe como funciona. Então, veja, no quarto mundo agora que eu estou colocando aqui embaixo, eu já tenho Itzirá. Então, eu estou no quarto mundo, já estou descendo, tá vendo? É o descida da onde? Descida da escada até o nosso mundo. Agora a gente chega no nosso mundo, que é o quinto mundo, o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. E aqui a gente sabe que é um mundo muito perigoso, né? Aqui nós estamos no mundo da diversidade das ideias, e aqui tudo é possível. As pessoas podem dar nó em pingo d'água. O que acontece com isso? Eu tenho esses 5 mundos na árvore sefirótica. Quer dizer, agora depois eu mando uma foto para você copiar, tá bom? A gente está com a dificuldade agora de ter as aulas no canal, e aí eu mando para você. Então vamos contar aqui, gente. Vamos contar. Vamos ver aqui se a gente consegue contar. Se aqui eu tenho Gálgata, Ab, Sag, Man e Bum, a gente vai aprender isso também futuramente. Eu tenho agora aqui dentro também outra, dentro de cada árvore dessa aqui, de cada Patsufim, de cada Sefirote, eu tenho mais outra árvore, eu tenho mais outros mundos, mais outras Sefirotes, mais outro Patsufim. Então eu tenho 5 vezes 5 aqui, eu tenho 5, né, vezes 5, ó, 5 vezes 5, então eu tenho 25. Aqui eu tenho novamente 5 vezes 5 mais 25. Aqui eu tenho 5 vezes 5 mais 25. Aqui eu tenho mais 5 vezes 5 mais 25. Aqui eu tenho 5 vezes 5 mais 25, totalizando 125 degraus de entendimento. Tá vendo? Então, quer dizer, dentro disso, eu tenho que caminhar por toda essa árvore sefirótica e só é possível acessar o Criador através da sabedoria da Kabbalah. Cada mundo que eu vou rompendo, como a gente entendeu, eu rompi Malhut, eu já não estou no afastamento total do Eterno. O Eterno não está coberto, ele está se revelando, mas eu tenho agora Zerampim, que são 6 sefirotes, e tem um Binah, etc. É lógico que nós não temos a capacidade de chegar nesses níveis maiores. A gente tem os sábios que chegaram. O que acontece agora é como que eu faço para eu poder avançar. Como que eu chego lá em cima? Somente com o Tzadik se colando comigo. Se o Tzadik se junta a mim, ele passa a sua personalidade espiritual para mim. Ele não é Deus, ele é um ser humano como eu, mas ele está num local bem mais elevado. E aí ele faz o que nós chamamos de Irbu. Esse Irbu, que isso está no livro Roda das Almas, Igun Neshama, ele se aproxima de mim, e aí ele cola em mim, porque vamos lá, de repente ele tem uma coisinha para consertar aqui, ou não tem nada, e aí ele vai estar comigo ali, me ajudando. Ele não vai fazer parte de mim, ele não vai entrar em mim, ele não vai fazer nenhum tipo de bagunça, ele só vai ficar me ajudando a estudar a Torá.
Ele vai ficar rezando por mim, tá entendendo? Ele é um intermediário, é como, vamos lá, eu estou subindo, mas eu não tenho força para chegar. Chega numa parte desse céu que tudo começa a ficar muito confuso para mim. Esse tzadik, ele vira-se para o Eterno, porque eu fiz menção dele, e aí ele começa a rezar comigo. Olha que coisa bonita. Ele começa, então, não como Deus, que eu vou adorá-lo, que ele é milagroso, que eu estou atrás. Não, ele começa a ver que eu tenho um interesse em mudança. E aí é interessante para ele me ajudar, porque ele me ajudando, ele vai fazer com que eu cresça também para a Torá. Só que, quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, o tzadik ele pode se afastar para sempre de nós. Assim também o moré. Se ele pode ser o que for. Se ele vê a pessoa cometendo um pecado, ele nem aceita aquele aluno. Porque ele não tem como. Não tem como. As pessoas querem misturar a santidade de Torá com coisas do mundo, com Lashon Hará, com tudo aquilo que vai acabar trazendo um mal muito grande para a gente. Como que a gente entende isso? Existem várias formas na Torá da gente entender isso. Por exemplo, quando Jonatas se apega ao rei Davi. Na verdade, ali houve uma reencarnação em vida. O Jonatas viu a capacidade de ensino de Torá do Davi e a alma dele se apegou a Davi. E não se apegou ao pai dele, que também era um rabino. Olha que coisa interessante. E aí vai vir toda aquela palhaçada que eram homossexuais, que era... Não é nada disso. Reencarnação em vida. O que acontece com isso? Toda essa questão agora começa a mudar e ser revelada para nós. Se um tzadik, ele tem a proeminência de poder te ajudar como ser humano e como alma, sendo que essa alma ela está no estágio maior, está muito mais perto do Eterno que você, então esse tzadik pode fazer contato com você. Ou o moré que você está também pode te impactar com a espiritualidade da Torá que tem nele. Tá vendo como funciona? Por isso é que as pessoas não podem sair estudando para tudo que é lado, como se isso fosse uma feira de, olha, vamos aprender aqui, vamos aprender ali, vamos aprender lá, e etc. Porque no final, a responsabilidade do moré é com aquele aluno que estudou realmente a Torá, que quer realmente a Torá. E aí o que acontece dentro disso? As pessoas não estão vindo com interesse para ter milagre, não estão vindo com interesse para isso ou para aquilo, não estão querendo vir para tirar, elas estão querendo vir para aprender. Quando essas pessoas se agarram ao fio de prata que tem no seu moré, então elas começam a compreender o ensinamento desse moré e todo o estudo de Cabala ou de Torá desse moré vai para a pessoa. Ele fraciona tudo que ele se dedica em estudar para esses alunos. Então ele vai falar, pelo mérito do meu estudo, abençoa a Sandra. Pelo mérito do meu estudo, abençoa o César. Pelo mérito do meu estudo, abençoa fulano de tal. Por quê? Porque as pessoas, na maioria das vezes, primeiro, elas não têm como estudar a Torá. Porque elas têm o seu dia a dia, elas têm o seu trabalho, elas têm que sobreviver. Então, elas não conseguem estar estudando a Torá. O moré estuda a Torá e ele, então, alimenta essas almas com a verdadeira Torá. Essa Torá vai entrando dentro da pessoa, essas pessoas vão se apegando com o seu moré e elas vão viver um êxtase de amor entre elas. Todos os alunos, juntamente com o moré, não é aquele amor do mundo, é um amor de alma. Então, cria-se um grupo, agora a gente cria uma célula espiritual. Essa célula espiritual ela é formada por muita confiança, porque agora o moré está dando a sua alma por aqueles alunos, porque todos eles são mais importantes, a mesma raiz de alma. Por isso nós estamos andando nesse caminho.
As pessoas chegam, algumas chegam, ficam, outras saem, outras estão distraídas com outras coisas, mas as pessoas que ficam é porque realmente querem sentir a Shem. E elas sentem. Elas sentem a presença divina nos nossos shiurins. Elas sentem que a Shem realmente tem colocado na nossa palavra, na nossa voz, e assim ele permite, somente ele, uma forma de ensinar a Torá de uma forma bem espiritualizada, bem entendida. Com isso, agora, você que está aí, e se o seu Moré está aqui em Malhut também, não pode te trazer aqui para cima. Como que ele vai esticar a mão para te trazer para cá se ele está aqui também? Então, ele vai te manter preso em Malhut. Se ele estiver em Zerampim, ele vai te manter preso em Zerampim. E assim sucessivamente. Quer dizer, dependendo do nível do Moré que você estude, a espiritualidade que existe, se existe espiritualidade realmente, você pode estar chegando até aqui em Zerampim, que é o nível de conhecimento da Torá, o que nós chamamos de racionalismo, mas você não chega no mundo da alma. Lembra, na aula de ontem, nós conseguimos chegar até o número 75, que é Cohen, mas não chegamos ao sumo sacerdote. O que acontece com isso? Acontece que a gente vê toda essa história de ensino de Torá, lá fala na Torá que eles estavam lá no Ásia, nos vales de Aram-Moré, nos carvalhais de Aram-Moré. O que é a palavra Moré que tem ali de professor? Que não tem nada a ver com vale. Mas as árvores são as árvores espirituais, que são você que estão estudando nos carvalhos da Torá, aprendendo esses níveis de Torá que são tão maravilhosos de se estudar. Com isso, a sua alma vai sendo puxada para cima. Essa questão de Moré, de família espiritual, ela é tão importante e que tem que haver fidelidade, é porque se eu traio vocês, eu estou traindo o próprio Eterno. E se vocês me traírem também, vocês também estarão traindo o próprio Eterno. Por isso, espiritual não tem preço. Então, o que acontece com isso? A gente está subindo esses degraus espirituais. Quando um aluno se afasta da gente, a gente mantém um tempo ele afastado, e a gente sabe aqueles alunos que são ligados com a alma com a gente vai deixar ele ali. Se ele não volta, a gente vai na frente do Aron Hakodesh e desliga a pessoa da gente. Por que a gente desliga? Porque aquela pessoa nunca fez parte. E ela pode ancorar toda a comunidade, fazendo que todas as pessoas, por causa dos pecados dela, caiam também. Por isso também é importante não ter pessoas que vivam no mundo de Malhut e queiram entrar na Torá. Ou seja, o cara hoje está aqui no shiur, amanhã ele está no baile funk. Hoje ele está aqui no shiur, Moré, amanhã não dá para ele fazer aula não, que tem um jogo do Flamengo. E aí, não dá, é final, cara. E aí perde um shiur de Torá por causa de um jogo de Flamengo. Moré, olha, hoje eu estou muito ocupado, que eu vou na casa da minha namorada e... Isso não é a Torá, gente. Desculpe, mas não é. Pode ser o que as pessoas quiserem, pode ser religião, mas não é Torá. Torá é de dedicação total. Eu tenho que trabalhar, lógico. E quando eu não estou trabalhando, Torá. Mas eu vou lá na casa da pessoa fazer uma reza que eu vou salvar tudo. Não, Torá. Se a pessoa quer uma cura, vamos estudar a Torá resolve. Se for da vontade do Eterno. Se não for, também não vai resolver. Então, o que acontece com isso? Olha quantos níveis a gente vai ter que percorrer, vai ter que subir, vai ter que entender, primeiramente, para aprender a nos amar entre nós mesmos. Não é, gente, não é de forma alguma esse amor que a gente tem aí no mundo. Por exemplo, um dia, então é responsabilidade também do Moré alimentar essas pessoas com a verdadeira Torá.
vamos ver uma coisa como que é importante essa questão de você escolher uma pessoa para te ensinar a Torá. E que isso não pode ser de qualquer maneira. Tá vendo aqui? Eu tenho a palavra Torá. A palavra Torá, ela tem Guematia 611. Por que ela tem 611 e não 613? Porque 611 é as leis, mas lá Deus diz assim, eu sou Adonai seu Deus. Quando ele fala essa frase, eu sou Adonai teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, são as duas frases que são faladas diretamente do divino, do divino, do divino, que é acima de todas as coisas. Então, se eu somo mais essas duas palavras aqui, eu tenho 613. A Torá em si, ela é formada com essas letras. O Tav, o Vav, o Resh e o Re. O Tav é a ligação que tem aqui. Olha como é que isso, gente, funciona. O Tav é a letra que está aqui entre Malhut e Binah. É a letra que está aqui, que liga essa parte aqui da árvore sefirótica. Que é essa primeira letra aqui, que é a última letra do alfabeto hebraico. O Vav, ele representa 6, ele representa essas 6 sefirotes que estão aqui, tá vendo? Vav. Então, a gente já está vendo uma forma diferente de ler a palavra Torá. O Resh, ele representa cabeça, líder. E o Re representa os 5 livros da Torá. Quando nós fazemos uma troca, olha, existe uma troca dentro da Torá, de Guematia, onde a gente pode trocar os números equivalentes entre si. Ou seja, se eu tenho um Aleph que vale 1, eu posso trocá-lo por um Yud que vale 10, ou um Kuf que vale 100. Os números são equivalentes. Então, essa diferença de números só vai se dar por conta que do 1 ele vai crescendo para o 10 e o 1000, e aí eu vou tendo cada vez mais o plural em si, assim como foi feito com Adão. Ele foi sendo dividido, então ele ficou plural. Nós todos só somos uma única alma dividido em muitos corpos. E que estamos em guerra na nossa parte celular, justamente por conta de não entendermos isso. Queremos abraçar todas as coisas. Muito bem. Se eu posso fazer isso, então é um tipo de gematria, então eu posso substituir a palavra Tav pela letra Mem. E quando eu substituo pela letra Mem, eu tenho a palavra Moré. Ou seja, a sua Torá é o seu Moré. Não é muito bonito isso? Mas é aquele Moré que dedica-se a você, que estuda com você, que quando você está com problema, ele sai para a rua com você, que quando você está chorando, ele chora com você, porque ele tem a percepção que não é dele, é de Hashem. Tá vendo? Torá e Moré. Agora, o 611 não é mais 611. É 251. 251. E vai dar 7 e vai dar 8. Por que vai dar 8? Porque se seu Moré, ele realmente ama Hashem, e assim, Hashem vai ajudá-lo a te levar, ele vai te levar até a 8ª Sefirot, que é Binah. Malhut, Yesod, Rod, Netza, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah. 8 Sefirot. E seu Moré vai ensinar você a falar o Shema de Israel. Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Tem que ter 8 segundos para que você chegue lá naquela Sefirot. Ensinar todos os segredos da Torá. Ensinar tudo aquilo que é muito rico para salvar a sua alma. Porque só através de instrução você pode chegar lá. Por isso, mesmo que eu não seja o seu Moré, para as pessoas que estão chegando agora, mesmo no nível que o seu Moré está, que tudo o que acontece nesse mundo é permitido pelo Eterno, valorize e ajude com reza as pessoas que estão te ensinando a Torá. Com isso, a gente aprende que se tem um aluno que por um erro ele foi para o Guerrinon,
o Moré vai juntinho com ele. Quem iria para o inferno junto com você? Moré é obrigado pelas leis espirituais a ir com o seu aluno até o inferno, passar por todas as tribulações que ele vai passar, e lá ele está ensinando a Torá para ele. É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Mas onde está isso na Torá, Moré? Está na história de Cora. Quando o inferno se abriu e sugou todas as pessoas, o Cora, ele foi junto com seus alunos, porque tinha errado num ponto de Torá, e colocou isso no coração das pessoas, esse erro de Torá, e todos foram para lá. Os filhos de Cora também foram, mas no meio do caminho eles se arrependeram. Eles se arrependeram em querer mexer no conhecimento, no nível de conhecimento da Torá, discutir Torá com Moré, querer falar, aquela aula, sabe, quando a gente está falando de Torá, denegrir qualquer pessoa que esteja com sinceridade com a Torá, tudo isso vai gerar o quê? Rupturas celestiais dentro da sua alma. E aí é lógico que você não está desligado de Deus, mas está desligado de Deus. Os filhos de Cora que se arrependeram lá no final de ter ido contra Moshe, o entendimento da Torá, o ponto no coração, a verdade de Hashem, o absoluto, sagrado, santo, inquestionável, indizível, fez com que, mesmo nesse momento, eles só deram uma vacilada e duvidaram da Torá, duvidaram do seu Moré, que era o Moshe. Eles acabaram indo para as lajes do inferno. Eles vão falar isso no Terrilim 42, que são o Terrilim dos filhos de Cora. Tem alguns Terrilins que são do filho de Cora, e as pessoas, como é que pode? O Cora, ele não morreu? E os seus filhos também? 38 anos depois, após esse erro que eles cometeram contra a Torá, ou seja, estragaram a Torá no seu interior, eles vão falar assim, Lematserá, Mexikil, Levini, Cora. Ou seja, esse é uma canção dos filhos de Cora. Ele continua, que Ail Ta'arog Al Afiki Maim, Quem Nefeshi Tarog Ele. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. E eles continuam. Sema Nefeshi, Le Elohim, Le Rai, Matai Avô, Re Rae, Penei Elohim. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei de novo e verei a face do meu Deus? E eles continuam. Haita li demeati lehem yomá valaila bemo elaico rayon aie eloheha. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente, onde está seu Deus? Ele Hazekerá, Veshefeká, Elai, Nafeshi, Ki, Avô, Bassá, Adedem, Al, Beit Elohim, Bekol Haná, Vertodá. Dentro de mim, derrama minha alma ao lembrar-me como eu ia com a multidão, guiando em procissão a casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. E ele continua. Ma tishetor hari, nefeshi, vetaremi, elai.
Orli le Elohim Kiode, Odeino Eshuot Banaive. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Hashem, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ele continua. Elohai, Elai, Nefeshi, Toshetorra, Alkel, Azekareha, Mearetz, e deve verra mornim. Ó Deus meu, dentro de mim, a minha alma batida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, desde o monte Mizar. E ele continua. Tahom, eu, Tahom, Core, Lekou, Sonoreiha, Kou, Mishbareiha, Vegaleiha, Elai, Avarô. Um abismo, um pecado chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm pesado, têm passado sobre mim. Todos os seus castigos têm passado sobre mim. E ele continua. Miomar, Itzaveh, Adonai, Hacedor. Ubaleila, Shori, Imi, Tefalá, Leetz, Hayá. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. E ele continua. Omerá, Leilá, Salei, Lema, Shekarretani, Lema, Koder, Eleha, Berratz, Oiveve. A Deus da minha rocha, digo, por que te esqueceste de mim? Por que ando eu em pranto por causa da opressão do inimigo? Ele continua. Beretzá, Beatsemotai, Harefoni, Toreri, Beamerem, Elai, Kohayon, Aie, Eloheiha. Como ferida mortal nos meus ossos me afronta. Os meus adversários dizendo-me continuamente, onde está teu Deus? Onde está seu Deus? Que ele continua. Mate metorrahi, nefeshi, umá, terrimim, alai. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Hashem, pois ainda o louvarei, a ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então, gente, como que acontece tudo isso? Eles pecaram e eles caíram num nível muito baixo espiritual no inferno, foram para as lajes do inferno. Todo dia a presença divina não estava neles. E eles começavam a conversar com Hashem, lembrando do tempo quando eles estavam com Moshe, naqueles 38 anos que eles tinham que ficar a madrugada toda estudando a Torá, e de dia eles se cobriam como se tivessem mortos e estavam mortos, até que 38 anos depois, de muito conserto dentro da alma, de muita luta espiritual, eles voltam. Começam a existir de novo no meio do povo de Israel. É assim que a Torá funciona. Nós temos que ter uma plena responsabilidade, uma plena verdade com a Torá. Pessoas que estão brincando de joguinhos religiosos, porque isso, aquilo, elas não vão entrar. É com lágrima nos olhos. Agora uma pequena lágrima sai do canto dos meus olhos, elas não vão entrar. Se vocês não forem com tudo, vocês também não vão entrar. Se vocês não pararem tudo agora, nesse dia, e não realmente entenderem o que é a Torá, vocês não vão entrar. E, infelizmente, vocês vão me levar para o Guerrinom com vocês. Por isso é que tem que ter um amor verdadeiro entre a gente.
Hoje as pessoas se traem por causa de objetos, dinheiro. Mas aqui a gente não está negociando isso, a gente está negociando o aprendizado de Torá e as nossas almas, cada um no seu nível.